E aí galera, Gentuber aqui. O vídeo de hoje é uma reação a um comentário de um colega inscrito aí do canal sobre o vídeo do SystemD, HomeD, onde eu deixei mais ou menos a minha opinião ali sobre o que eu acho do SystemD de uma forma. Eu tenho uma visão bem pragmática, digamos assim. Já fui um cara bem mais ideológico. Hoje em dia eu sou um cara um pouco mais pragmático. Eu não vejo condições hoje em dia da gente lutar contra alguns tipos de abusos, né, que a gente sofre. Se a gente não estiver muito bem organizado, né, então esse é um papel político aí que a gente teve nos inícios dos anos 2000 e que se perdeu um pouco com a apropriação do sentido de software livre, né. Acho que foi até o Fábio Akita, ele fez um vídeo bem interessante falando sobre como camisetas e adesivos destruíram o movimento de software livre. E não é muito. Não está muito errado no que ele falou, porque essa relação de inovação e pagar salário não é uma coisa nova, né? Não é novidade para ninguém. A gente precisa ter. Eu não precisa que os desenvolvedores sejam remunerados. Por outro lado, quando uma empresa remunera um desenvolvedor, ela tem os seus próprios interesses. Quando a gente dá sorte do desenvolvedor, da empresa e da comunidade terem os mesmos objetivos, a gente, como comunidade, ganha muito, a gente ganha muito, né? A gente ganha softwares fantásticos. Só que nem sempre isso acontece. E o pior, às vezes a gente depende de softwares e de políticas que, na verdade, estão atreladas a conselhos financeiros de empresas tipo sociedade anônima, sabe? Não estou falando que esse é o caso específico do software que a gente vai falar, dos softwares que a gente vai que eu vou comentar aqui um pouco, mas a gente pode encarar como uma situação desse tipo e isso é realmente preocupante. Qual que é o grande ponto? O SystemD, ele realmente veio para substituir tudo isso que está aí, tá ok? Ele substitui o password, ele substitui agora o gerenciamento do home, ele substitui o Chrome, né? Ele tem lá um sistema de timers, ele substitui os supervisors, né? Quem é mais velho aí lembra do que antigamente em servidores a gente tinha que usar um supervisor para manter os nossos daemons funcionando, então ele substitui os supervisors, etc, etc, etc. Eu não posso dizer que o SystemD tirou o emprego do pessoal que desenvolve essas ferramentas, porque são ferramentas muito antigas, de fato, algumas delas com 40 anos aí, e que elas só são mantidas pela comunidade há mais de 30, né? Elas não têm um desenvolvimento ativo já há muito tempo. É por isso que eu não sou tão crítico do SystemD. Eu acho que ele precisava existir por um buraco, digamos assim, um certo vácuo de desenvolvimento, né? Não que não tenha acontecido nenhum desenvolvimento, aconteceu. Várias coisas boas aconteceram nesse meio caminho, mas elas não tiveram inércia o suficiente para conseguir atingir, né, toda a comunidade e se fortalecer ou se tornarem, não vou falar relevantes, né, mas se tornarem conhecidas, né, populares. Eles falharam nisso, tem muito o que fazer. O grande problema é justamente essa relação. A gente tem uma empresa que ela paga o salário dos desenvolvedores, os desenvolvedores têm ideias, essas ideias acabam sendo controladas pela empresa de um jeito ou de outro. Foi o caso do SystemD. E se a empresa for forte o suficiente, ela empurra essa novidade para outras comunidades, né? Eu reforço a minha preocupação da dependência do Gnome com o SystemD. Tudo bem que existem uma série de daemons que foram implementadas depois, que elas fazem com que o Gnome funcione fora do SystemD. Só que, meu, aí é uma briga de gato e rato, porque a gente tem uma garantia. Conforme o SystemD for evoluindo, o Gnome vai incorporar essas mudanças. Até que ponto a comunidade tem energia para acompanhar essas mudanças? Essa é uma dúvida que eu tenho. E por isso que eu fico um pouco preocupado, tá? Tem um outro software onde poucas pessoas estão olhando, mas que começou a dar sinais aí de que vai dar merda, que é o Shorg. Tá? O Shorg, como todos bem sabem, ou deveriam saber,
nesse canal tem que saber disso, gente. É uma implementação moderna, mais moderna, do finado Xfree 86, que não tem esse nome à toa. Tá? Ele realmente surgiu ali nos anos 80 como uma alternativa livre, né, para sistemas X11. Né? X11 é um protocolo, aquela coisa toda, que ele tem como pontos bem interessantes, que eu usei muito isso, ganhei muito dinheiro usando esses recursos, que é o recurso de transparência de rede. Né? Para o Xorg, para o X11, ele divide o seu modo gráfico em um sistema cliente-servidor. Você pode ter o cliente-servidor rodando em máquinas diferentes, por exemplo. E isso funciona muito bem. Você consegue ter uma máquina forte na sua rede, onde ela roda o X11 Server, e você tem máquinas fracas que rodam só o cliente. E a transmissão da renderização é feita pela rede e funciona maravilhosamente bem. Você consegue rodar um Google Chrome aí, passar no vídeo do YouTube tranquilamente um Pentium 100, sabe? Isso em 2020. Eu montei muita rede assim. Pegava uns Pentium 100 de doação de banco, subia o morro e comprava um Athlon 64, deixava de servidor, e ele orquestrava aí 5, 6 máquinas tranquilamente, né? É um negócio bem legal. E isso não é de se jogar fora. O problema disso é que você tem um custo. Porque quando você tem o servidor e o cliente rodando na mesma máquina, você tem uma espécie de, posso dizer, um desperdício de eficiência, né, da sua máquina. Porque tudo bem que quando você está rodando tudo na mesma máquina, ele não sai por rede, ele funciona por socket, mas os sockets do Linux eles têm algumas limitações que são importantes e eles agregam um custo de latência também, né? Então você tem uma latência maior entre a renderização e ele exibir um frame, entre capturar um movimento de input do teclado e exibir esse input, né? Então tem problemas, tá? Não é à toa que o Windows tradicionalmente sempre lidou melhor aí com questões de vídeo, games e tal. Bom, em 2004, mais ou menos, o pessoal da Xfree mudou a licença do Xfree 86 para uma licença incompatível com a GPL. Isso provocou uma série de forks, né? Dentre esses forks, o Kate Packard saiu da Xfree e fundou a Free Desktop, né? Ela tentou lançar um concorrente chamado Xwing, não deu muito certo. Teve mais alguns outros concorrentes, mas o que vingou mesmo foi o Shorg, tá? Mas ainda assim ele implementando o X11, tá? O protocolo sempre foi o X11, que tem essa premissa da rede, que não é suficiente para os dias modernos. Então começou uma correria, né? Começou até o Mir da Canonical para fazer um sistema mais legal, que aceitasse múltiplos inputs, né? Multitouch, justamente para uma resposta, né? O iPhone, iPad, coisa que o Shorg nunca fez direito e nessa época definitivamente ele não fazia. E surgiu também o Wayland, né? O Wayland que surgiu dentro da Red Hat, para variar. Era um projeto paralelo de um funcionário da Red Hat. O pessoal gostou ali dos resultados e começou a tocar o barco. E de repente, todo mundo começou a correria para fazer o seu software rodar no Wayland. A princípio, o Wayland implementa o X11. A questão é que ele também implementa coisas que não são X11. Então, a ideia é que ele seja compatível, mas essa compatibilidade ela pode não acontecer em alguns casos. Porém, ela está avançando, tá? Está avançando bastante rápido. Ela tem um sistema de fallback lá, então se o Wayland detecta que tem um software X11 rodando, ele consegue lidar com esse software, né? Então hoje em dia não é possível você rodar só o Wayland sem o Shorg, porque os softwares nem todos os softwares rodam no Wayland. Por falar que boa parte deles não rodam. Apesar de que o GTK já está rodando Wayland totalmente, então é possível que softwares feitos em GTK eles já rodem tranquilamente no Wayland, sem o Shorg. E o Qt está acontecendo a mesma coisa, até onde eu sei. Mas qual que é a treta? A treta é que o Shorg ele não recebe nenhuma linha nova de código desde 2018. E a última mudança relevante do Shorg foi em 2012, o último update relevante. De 2012 para cá foi só atualização de manutenção. Literalmente ele parou no tempo, tá?
Lá no site do Shorg eles têm até uma menção ao que seria o protocolo X12, que boa parte desse protocolo está ali contemplado no Wayland, mas o Wayland não é o X12. Ele não implementa o X12. Ele não tem as modificações propostas, todas, né, propostas pelo X12. Ele resolve alguns problemas do X11, mas ele não é o X12. O X12, ao que tudo indica, nunca vai existir. Tá? O protocolo X eu acho que está morto mesmo. E agora a gente vai viver aí do Wayland. A treta é que só uma empresa no mundo tem interesse no Shorg atualmente. Só uma. A Red Hat. Por quê? Porque o Red Hat Enterprise Linux, ele tem uma vida útil aí de 10 ou mais anos, dependendo do que o cliente paga. Então, para atender esses clientes, ele tem que manter o Shorg ali. A questão é que ele também mantém o Wayland. Boa parte aí dos desenvolvedores do Wayland, eles estão na folha de pagamento da Red Hat. Devo perceber um conflito de interesse muito grande aí, porque ela tem um software legado que só ela, basicamente, ela detém esse código hoje em dia. Tipo, só ela tem capacidade de fazer manutenção nesse código. E esse código não vai evoluir, que é o caso do Shorg. E ela mantém o Wayland, que não está pronto. E que ela mantém boa parte dos desenvolvedores na sua folha de pagamento. Então, basicamente, o recado da Red Hat é: você se ferrou, irmão. Tipo, você não tem pra onde correr. Se você quer modo gráfico, você vai ter que passar de alguma forma, você depende da nossa política aqui. E essa política eu não gosto dela. Por quê? Porque a Red Hat ela sempre foi totalmente pró-Gnome, ignorando o máximo possível o resto. E o Gnome virou o padrão da distro e sempre foi. Né? Eu lembro muito bem que quando eu comecei a usar o Red Hat, era com Gnome 1, era a versão 1.0 do Gnome. E aí na versão seguinte já foi o Gnome 2. Eu acho que teve uma versão, que eu acho que foi o Red Hat 9, né? Eu acho que foi o Red Hat 9, que ele veio com o Gnome 2 e aquele tema Blue Curve, que era bem bonito. E aí depois já veio o Fedora. Então eu quando usava Red Hat, eu usava o Gnome 1. Eu gostava bastante. Se eu tiver um screenshot do Gnome 1, eu posto aí para vocês. E a Red Hat sempre foi Gnome. E agora o Gnome ele depende do SystemD. Então existe uma chance muito grande aí de como o Fedora ele é meio porra louca, eles vão mudando as coisas tudo de uma versão para outra, muda bastante coisa. Eu não duvido aí que apareça alguma versão do Fedora com o Wayland sem o Shorg. Tipo, não vai demorar muito não. Tipo, coisa de 2 anos. Acho que até antes do Fedora 40. Certeza antes do Fedora 40. Que vai aparecer aí um Fedora que ele não vai vir com o Shorg instalado. Ele vai vir só com o Wayland. Lembrando que no Fedora o Wayland já é o padrão, já tem uns 2 ou 3 anos aí, hein? E é isso, conforme o Wayland está melhorando, a galera, o pessoal da Red Hat, Fedora, eles estão adotando. Só que aquilo, meu, o Wayland não está pronto. Então, ele, basicamente, o pessoal do Fedora aí está botando o pessoal numa barca não testada, digamos assim. Ao mesmo tempo que a Red Hat, ela só mantém o Shorg por uma questão de contrato com quem tem os serviços de soluções Linux dela aí contratados e o Red Hat 10 anos, né? Tudo bem que, porra, é só fazer um Shorg, é só fazer um fork do Shorg e tá tudo bem. Mas, cara, quem vai pagar o salário dessa galera? Porque aí são softwares que são um pouco mais complexos, né? Um software tão complexo quanto o Shorg é o kernel, é um kernel. Qualquer kernel. Qual que é o kernel de sucesso aí que é feito só pela comunidade? Não tem nenhuma empresa pagando salário? Ou uma fundação? De cabeça, fala uma aí. Eu não consigo pensar em nenhuma. TempleOS, ok. Mas o TempleOS eu acho que não é um parâmetro, né? É um sistema operacional, foi feito por um cara só, mantido pela comunidade de um cara só, ok. Mas eu acho que não é um bom exemplo. Então, parando para analisar nesse sentido, eu acho que, porra, complicado. E aí imagina essa situação, da gente ficar sem Shorg e com Wayland meia boca. Lembrando que com Wayland você não sobe o Awesome, né? Você tem um fork do Awesome aí para rodar no Wayland, porque muda bastante coisa, né? Se eu não me engano, no Wayland, uma janela não consegue mudar sua própria posição na tela. Tipo, uma janela no Wayland, ela não sabe a posição dela no monitor. Quem sabe da posição dela é o Wayland, pelo que eu entendi. E aí, por esse motivo, você não consegue fazer uma janela mudar de posição sem fazer. O Wayland tem que. O Composite, né? O compositor tem que fazer essa mudança por você.
a janela não sabe essas propriedades, né? No Shore ela sabe. Então, a forma de você implementar um Window Manager muda. Você não consegue simplesmente pegar um Window Manager do Shorg e portar ele para o Wayland sem prestar atenção nesses detalhes. E além de tudo, a gente tem um outro fator aí que é complicante, né, que é o Pipewire, que se eu não me engano também é tecnologia Red Hat, que é o Pipewire justamente para fazer rota de fluxo de multimídia, né? Então é um sisteminha aí, uma biblioteca para você rotear vídeo e áudio através da rede, através de entre aplicativos, mano, é legal até. Nunca usei, mas é divertido. Parece boa a ideia. Então, sei lá, estamos preparados para esse tipo de baque? Porque a gente tem não só o SystemD, que é controlado por uma empresa dominando a coisa toda, e agora a gente tem o Wayland no mesmo processo. Né? Apesar de que o Wayland eu acho que ele é menos controlado por uma empresa do que o SystemD. Né? O Wayland tem contribuições de Canonical, acho que do SUSE, tem bastante e-mail, Gmail lá no GitLog deles, né? Então tem bastante gente que não está trabalhando, que não recebe salário para trabalhar no Wayland, mas ainda assim, a partir do momento que a Red Hat dizer que precisa do Wayland funcionando para sua clientela enterprise, ela vai colocar uns 10 nego lá para resolver as issues e tipo, mano, é isso, sabe? A comunidade que tem que correr atrás aí dos caras porque os caras têm a agenda própria. Complicado a gente pensar qual que é o futuro do Linux nessa história toda, porque a gente está cada vez mais, de certa forma, está cada vez mais rendido na mão dessas empresas. Elas estão ditando o futuro da comunidade, do desktop, e para eles hoje o futuro é container. Tá? Não é você instalar no seu computadorzinho, não. É container em ARM, para ser mais específico. Tá? Então, eu não ficaria surpreso aí do pessoal, sei lá, botar o Linux em segundo plano, o Linux desktop em segundo plano, para ficar totalmente em cloud, e aí a comunidade vai ter soluções piores aí, enfim. Complicado, gente, complicado. Então, enfim, só uma reflexão mesmo, né? Nada demais esse vídeo, era só para trocar uma ideia aí, tentar enxergar esse conflito aí, comunidade versus empresa. É um conflito de verdade? Não sei. Talvez seja um apoio mútuo, ou talvez seja uma relação. Ou então o Linux esteja caminhando para uma relação parecida com a da Apple, né? Que a Apple tem lá os seus softwares open source, né? opensource.apple.com. E a Apple comprou várias empresas aí de software livre para justamente ter controle sobre o código e manteve, né, os funcionários e contratou gente da comunidade também para manter esse software. Um exemplo deles é o Cups, né? O Cups, ele era uma empresa de Linux, né, open source, totalmente open source, mas que eles cobravam por suporte e aí com isso eles pagavam o salário da galera que desenvolvia os drivers, né, do Cups. A Apple foi lá e comprou porteira fechada, ela comprou com todo mundo dentro. Né? Essa galera passou a ser funcionário da Apple e a Apple implementou o Cups no macOS X, se eu não me engano, a partir da versão do 10.4.5, que é o Tiger. Se eu não me engano, foi a partir do Tiger que o Cups entrou no Mac. E não foi só o Cups, não. Tem outros softwares que ela liberou código-fonte, a gente tem implementação no Linux hoje, por exemplo, o Avarri. Né? O Avarri ele é uma implementação open source do Bonjour. O Bonjour é um serviço é um sisteminha do Mac que ele detecta tudo que tem na sua rede e monta uma lista para você. Então, se você tem uma rede de Macs, qualquer serviço que um desses Macs sobe, ele fica disponível para todos os outros Macs da rede e aparece instantâneo, sabe? E super fácil. Só de você ligar, ele já pipoca um ícone ali no Finder. É bem interessante. E o equivalente disso para o Linux é o Avarri, que é exatamente a mesma coisa. O software foi aberto pela Apple, né? Eu não tenho certeza se, se foi uma coisa que iniciou no software livre, eu acho que sim. Eu acho que a galera criou um protocolo chamado ZeroConf. A Apple elevou o ZeroConf a um outro nível e criou uma série de implementações. Ela liberou essas implementações que viraram o Avarri. Então, tanto o Avarri quanto o ZeroConf, provavelmente, provavelmente o Avarri não existiria sem esse apoio da Apple e o ZeroConf não seria tão útil, né? Também, se não fosse o Bonjour e o Avarri. E por aí vai, se a gente for listando, o WebKit, por exemplo, né? Lembrando, o KDE criou uma engine web chamada KHTML, que ela usava no Conqueror. A Apple pegou o KHTML, fez um fork e chamou de WebKit.
que é o que ela usa no Safari. Mas ela liberou esse código-fonte para quem quiser usar. E com esse código-fonte do WebKit, a Apple não, desculpa, o Google fez um fork chamado Blink. Então o Blink é baseado no WebKit, o WebKit foi em algum momento baseado no HTML, que surgiu do software livre, a Apple deu um gás no negócio e agora o Google saiu fazendo modificações nele para deixar ele mais rápido. E a gente hoje tem, sei lá, todos os navegadores de internet, com exceção do Firefox, rodam alguma variante do WebKit. Tá? Então, quer dizer, existem essas colaborações e não necessariamente essas colaborações são ruins. Né? Afinal de contas, o KHTML ainda existe. Você consegue instalar no seu computador. Tenta abrir qualquer site com ele para você ver que maravilha que é. Entendeu? E ele é totalmente mantido pela comunidade até hoje. Né? A Mozilla, por exemplo, é um caso à parte. Por quê? Porque os primeiros esforços da Mozilla foram esforços da Netscape, que era uma empresa, que ela tinha grana, ela tinha seus próprios assets. Não foi um negócio que começou do zero da comunidade. Né? Do zero da comunidade a gente teve, além do HTML, teve mais uma outra engine HTML que também era uma bosta, que era o que o Galeon usava, né? Que era o antigo navegador de internet do Gnome, que hoje em dia usa o WebKit. Então, assim, essas colaborações elas são bem-vindas. Né? Realmente existe uma sensação de potência, de falta de controle. A comunidade não tem controle mais sobre as suas coisas. Ela cria e depois de algum tempo as empresas se apropriam e a comunidade perde o controle. E não tem o que fazer quanto a isso, a não ser que a comunidade encare o desafio de gerar renda. Doações são uma possibilidade. Muita gente hoje vive de doação. O cara cria lá um software livre, bota um QR Code para uma carteira Bitcoin e ele vive dessas doações. Mas isso não é o comum e não é fácil. E eu diria também que nem é tão sustentável assim. Então realmente é um pepino, é um problemão. O mundo ideal seria, sei lá, uma Canonical da vida, abraçar o desktop Linux e financiar alguns projetos nesse sentido. Mas a Canonical, cara, ela está na nuvem. Todo o foco dela é nuvem. O Snap lá é nuvem. Tá? Tanto é que vale lembrar que o Ubuntu, até pouco tempo atrás, até algumas semanas atrás, não tinha mais nenhum membro da comunidade de um conselho da distribuição. Vocês têm noção do que é isso? Eu explico mais ou menos, bem por cima. Quando o Ubuntu surgiu, era uma empresa. Só que eles queriam ter o apoio da comunidade. Então eles criaram lá um conselho. Nesse conselho, algumas pessoas eram eleitas, ou por votação ou por indicação. E esse conselho ditava os rumos da distribuição. Vai ser Unity, não vai ser Unity, vai ser Mir, vai ser Shorg. Então esse conselho ele meio que direcionava os esforços de desenvolvimento. Com o tempo, a Canonical parou de apoiar esse conselho. E esse conselho foi se esvaziando, até chegou um ponto que eles não tinham mais conselho, basicamente. Eles tinham um conselho virtual, digamos assim. Né? O conselho tinha um funcionário da Canonical e com altíssima rotatividade, sabe? Não tinha ninguém da comunidade. O conselho da Canonical basicamente servia para dizer amém para tudo que a Canonical fazia. Talvez se existisse esse conselho fosse forte no Ubuntu, na Canonical, sei lá, o Snap seria diferente. Ou então, sei lá, a adoção do Gnome no lugar do Unity teria sido feita de forma diferente. A relação da Canonical com o Mir também, não sei. Outra distribuição que está passando por uma crise também é o OpenSUSE. Né? O OpenSUSE é uma distribuição que, se você for parar para analisar, se a SUSE Incorporation lá acabar ou for vendida, o OpenSUSE morre. Porque o OpenSUSE ele não tem nenhum envolvimento da comunidade nos seus rumos. Eles não têm nenhum conselho. Para falar a verdade, eles até tinham um conselho, mas esse conselho foi esvaziado, da mesma forma que a Canonical fez. E atualmente esse conselho é composto só por funcionários da SUSE. Então, basicamente, o conselho existe para dizer amém. E eles sofrem fortes interferências, então era bem comum o conselho do OpenSUSE ser barrado pela SUSE. Então, boa parte não, todas as decisões relevantes do OpenSUSE são feitas pela SUSE, não pela comunidade OpenSUSE. A comunidade OpenSUSE ela está ali para bater palma, literalmente. Tá? E não tem muito sinal de que isso está mudando. E existe uma chance aí, se a gente pegar o histórico do OpenSUSE, né, desde a época que era uma startup alemã, a SUSE a cada 3, de 3 a 5 anos ela muda de dono, sabe? Será que o próximo dono da OpenSUSE
da SUSE vai querer manter o OpenSUSE, percebe? E aí dizem que isso é muito por falta de comunidade, né? Ah, não, o OpenSUSE é pau mandado da SUSE porque a comunidade do OpenSUSE não é tão forte. Mas a comunidade do OpenSUSE não é tão forte por causa de decisões cagadas da SUSE Incorporation, sabe? Tudo bem que eu estou vendo a comunidade OpenSUSE aparecendo, mas eu não consigo enxergar essa galera tomando controle da distribuição. E mesmo se eles tomarem controle da distribuição, eu não sei quanto tempo dura, porque toda a infraestrutura que eles usam é da SUSE. Então, sei lá. Eu não sei até que ponto, por exemplo, o Fedora tem essa mesma relação. Eu acho que o Fedora talvez seja um pouco mais independente. E eu acho que talvez uma prova disso é que o Red Hat 7 tinha Bitrefs, e aí o Red Hat 8 tirou o Bitrefs, mas o Fedora, ao contrário, botou o Bitrefs como default. Ele já suportava antes e colocou como default. Então, sei lá, me parece que a Red Hat e o Fedora eles têm uma relação um pouco mais saudável. Eu acho que o Fedora tem mais liberdade. O OpenSUSE, eu tenho minhas dúvidas, realmente. Tá. Agora a gente tem aí um exemplo novo, o Manjaro. Né? Manjaro agora virou uma enterprise, paga salário pro pessoal. Até que ponto eles são agora guiados pela grana? Tá? Então é um assunto que é complicado, tá, gente? Porque precisa de dinheiro, precisa. E os financiamentos de software livre é um negócio complicado, porque, primeiro, o pessoal do software livre tem a cultura de não pagar pelo software. Então é complicado você. E não é só uma doação esporádica que nem o Elementary faz lá. Você faz download do software, faz uma doação esporádica. Cara, o desenvolvedor vive mais do que uma doação só. Tipo, tem que receber um esquema tipo Patreon, né? Seria mais interessante para manter esses softwares livres funcionando aí com a galera recebendo salário. Mas é aquilo, às vezes aí também tem outra coisa. Você cria uma relação não saudável. É super comum o cara desenvolver um software livre e depois de um certo tempo ele abandonar esse software, porque apareceu coisa melhor para fazer. Por exemplo, muito software é feito durante a graduação. O cara se forma e abandona o software. Ou então ele cria uma empresa baseada naquela ideia de software, e aí ele não usa mais o software livre por causa de conflitos de interesse. Então ele deixa a versão software livre lá liberado, sem mantenedor, e ele mantém uma versão semi-proprietária de um serviço baseado naquele software livre que ele criou. Então, quer dizer, se você cria um Patreon para todos os softwares, para o cara ficar recebendo eternamente para aquele software, existe uma chance grande de rolar uma estagnação. Porque o cara não vai querer abandonar o projeto, mas ele também não vai querer manter. Então ele vai ficar lá recebendo para fazer atualização incrementalzinha normal. Assim. Ah, mas aí ele vai perder a doação. Pois é, mas, mano, percebe, né? A relação não é boa. Não é uma boa forma de se manter. Eu não sei também qual que é a melhor forma, tá, gente? Então tô só chutando aqui. Mas e aí? O que você acha? O Linux tem futuro? O Linux vai acabar amanhã? A Microsoft vai comprar o Linux e a gente vai ter que pagar a licença? Diz aí o que você pensa nos comentários. Gostou do vídeo? Dá um like. Não gostou? Dá um dislike. Até o próximo vídeo e falou!